E aí, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Terceiro dia gravando consecutivamente. Eu já mereço música no Fantástico, cara. É um recorde aqui do canal. Mas agora a gente está com mais tempo, encontrou um ambiente legal, tem essa parede aqui atrás, tem a luz natural refletindo. Então, eu luto contra o meu perfeccionismo, porque se não tá bom, se não tá 100% como eu quero, eu não faço. E eu tô aprendendo a lidar, a fazer as coisas mesmo que não estejam 100%, mas esse ambiente aqui, ele me ajuda, ele me inspira. E a pedidos, né, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, crescimento espiritual. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre crescimento espiritual é que qualquer tipo de crescimento na área espiritual, ele não tem a ver com o seu esforço, ele não tem a ver com uma série de coisas que você vai fazer para que você receba em troca, né, para que você cresça espiritualmente. A perspectiva bíblica não funciona nessa linha. Para você ter uma noção, a própria palavra religião, você não encontra essa palavra nos escritos originais bíblicos. Você vai ter um texto ali de Tiago falando que a boa religião é ajudar os órfãos e as viúvas ali no Novo Testamento. Tem um livro chamado Tiago, de 4 capítulos, um livro muito prático, um livro muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo com muitos ensinamentos. Porém, essa palavra ela não está no original grego, na qual foi escrita essa carta. Esse termo ele foi cunhado por Tertuliano, não lembro agora o nome, mas a origem desse termo, né, a intenção por trás desse termo, o significado em si não é tão ruim, né? Religare, que vem do latim, que significa reconectar o homem a Deus, mas ele surge em um contexto para tentar traduzir, para tentar colocar em palavras o ato do homem se reconectar a Deus. Mas o Evangelho não fala sobre o homem indo atrás de Deus, fala sobre Deus indo atrás do homem. Claro que isso não tira a centralidade de Cristo nas Escrituras, mas fala de um amor, de um Deus que se fez homem e morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós tivéssemos o livre acesso ao Pai, nós também tivéssemos a oportunidade de salvação e graça. É nessa perspectiva que o Evangelho atua. Tendo consciência dessa perspectiva, eu aprendo que o crescimento espiritual ele não acontece baseado num conjunto de costumes ou regras que eu faço para crescer espiritualmente. A área espiritual não é apenas mais uma área da sua vida, como a área financeira, a área conjugal, a área emocional. Eu quero crescer na área financeira. Então você vai ter uma série de regras aí, você vai ter que gastar menos do que você ganha, enfim, as regras de investimento. Se você quer crescer na área emocional, então você vai começar a estudar sobre isso, vai começar a frequentar terapias, né? Todas as áreas da vida elas possuem algumas regrinhas áureas para que a gente cresça nessas áreas, mas a área espiritual é diferente, porque ela não é simplesmente uma área, ela compreende todo o seu ser. Você foi criado para ser espiritual e a espiritualidade ela toca todas as áreas da sua vida. Quando eu falo de crescimento espiritual, não tem muito a ver com aquilo que eu faço, mas tem mais a ver com onde eu estou. O que isso quer dizer? Aonde o meu coração está posicionado, ou em quais lugares eu tenho estado. E esses lugares não são meramente locais geográficos, locais físicos, mas sim quanto tempo ou qual é a frequência que eu permaneço num lugar chamado lugar secreto. O lugar secreto é um termo usado, né? Jesus ali, ele orienta os seus discípulos em Mateus capítulo 6, verso 6, para que eles se diferenciassem daqueles líderes religiosos que oravam, que jejuavam apenas para que os outros vissem. Jesus fala assim, olha, não façam como eles, mas quando vocês forem orar, fechem a porta e procurem ao seu Pai em secreto. O próprio Jesus fazia isso, né? João capítulo 6 diz que Jesus vendo a multidão, percebendo que a multidão o queria proclamar rei à força, ele se retirou e foi para um lugar isolado conversar com o Pai. Jesus mantinha
essa vida devocional como um hábito. Jesus permanecia com o coração posicionado neste lugar. Portanto, crescimento espiritual tem a ver com quanto tempo eu passo neste lugar. O crescimento espiritual tem a ver com aonde o meu coração está posicionado. Se está posicionado neste lugar, lembrando que o lugar secreto não é restringido apenas ao quarto, mas é uma dimensão, um ambiente, uma consciência. E eu posso expandir essa consciência para todo e qualquer lugar que eu vou. Eu posso levar o meu lugar secreto para qualquer lugar que eu vá. A consciência do lugar secreto faz com que eu me desfaça das distrações, eleve os sentidos espirituais, eleve a minha atenção espiritual para que eu possa ouvir Deus, para que eu possa enxergar Deus, para que eu possa ser liderado pelo Espírito Santo. Assim sendo, o meu crescimento espiritual não tem a ver com um conjunto de práticas que eu executo, que eu realizo, mas tem a ver com aonde o meu coração está. Não significa que o crescimento espiritual não vai resultar, não vai frutificar em bons atos, em boas obras, até porque a fé sem obras é morta. Mas, contudo, porém, todavia, é a inversão na ordem. Eu faço porque o meu coração já está posicionado. Eu faço porque Cristo já fez. Eu executo, eu amo as pessoas, eu trato bem os meus pais, eu trato bem a minha mulher, eu trato bem meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Eu procuro reconciliar, eu procuro ter paz com todos, não a fim de obter salvação, não a fim de bater uma meta de crescimento espiritual todos os meses ou todos os anos, mas eu faço isso em consequência do que Ele já fez por mim. Quando eu me entrego para este lugar secreto, quando eu me entrego para esta relação, porque desde o início dos tempos, desde o início de Gênesis, a procura, um anseio por Deus é por se relacionar. Né? A Bíblia diz que Deus encontrava com o casal sempre na virada do dia. Então Deus ele é um Deus relacional, um Deus comunitário. Façamos, pois, o homem à nossa imagem. Não é bom que o homem fique só. Então você vê esse anseio de Deus por relacionamento, por se encontrar conosco, né? A própria Trindade tem prazer em si mesma, e a Trindade, na sua misericórdia, estendeu esse prazer para nós. Não é para substituir anjos que caíram no céu, mas é para que nós tenhamos a oportunidade, o privilégio de nos relacionarmos com essa presença que nos transforma de dentro para fora. Quando eu permito que essa relação ela se estabeleça na minha vida, a minha vida começa a ser transformada organicamente, o meu comportamento começa a mudar. Eu começo a crescer e amadurecer espiritualmente de forma orgânica, eu não forço. Não é algo que eu vou fazer isso para que isso, não. É algo orgânico, você vai mudando, você vai sendo transformado, você vai crescendo e amadurecendo a partir do relacionamento com Cristo. Não que você não vá lutar conscientemente contra o pecado, não vou fazer isso. Não que você não decida racionalmente, né? Não vou fazer isso porque isso entristece o Espírito Santo, porque isso entristece o meu Senhor, porque a carne milita contra o Espírito todos os dias, mas não é algo egoísta, pensando em obter recompensa. Eu vou fazer isso. Eu preciso crescer na área espiritual, então eu vou fazer isso, isso e aquilo. Não é tão preto no branco assim. Não é tão simples assim, mas tem a ver com aonde o seu coração está posicionado. O próprio Jesus declarou que aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. E a pergunta é, aonde está o nosso coração? Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? A gente precisa refletir e buscar respostas para isso. E ansiar, tem um vídeo aqui falando sobre fome por Deus, ansiar cada vez mais por essa presença. Ansiar cada vez mais por essa relação, entendendo que não é que Deus colocou uma capa de pai para me criar. Ele, sendo um pai, usou do seu poder divino para nos criar. Deus é pai. E isso muda qualquer perspectiva acerca de relacionamento com Ele. O meu relacionamento com Ele não é algo quadrado, religioso. Não é um dogma, não é uma missa. O meu relacionamento com Ele é algo orgânico. Assim como eu estou conversando com você agora. Com reverência, com respeito, entendendo, né, aderindo a uma mentalidade hebraica que consegue conceber a ideia de que Ele é Pai, mas também é Deus, que Ele é soberano, mas também é Pai. Que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus, com reverência e respeito, mas entendendo que Ele nos ama.
E agora eu quero devolver em adoração este amor, eu quero corresponder a este amor. Consciência, consideração e correspondência à presença. É isso que promove o crescimento e principalmente amadurecimento. Eu acho que o termo amadurecimento ele representa muito mais isso do que crescimento espiritual. É um amadurecimento, é um aperfeiçoamento constante, né? Buscando Jesus a cada dia, se aprofundando as Escrituras a cada dia. É mais sobre isso. É mais sobre isso. É claro que existem as disciplinas espirituais que nos ajudam nesse desenvolvimento espiritual. Entre elas estão o jejum, entre elas estão a oração, entre elas estão a leitura da palavra. Mas permita que o Santo Espírito te conduza num caminho de ensino, num caminho de amadurecimento, de consciência, para que você não faça essas coisas sem entender o que está fazendo, mas para que você faça essas coisas pautadas na revelação que Ele vai lhe permitir ter acerca dessas disciplinas, para que não seja apenas um afazer religioso, mas para que seja vida, para que você não viva sem essas disciplinas. Espero que tenha sido claro. Se você quer mais um vídeo acerca disso, deixa um comentário aqui embaixo, lembrando que o e-book, o Tratado da Adoração, está disponível ainda por R$19,90. Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo por R$19,90, meu primeiro livro digital acerca de louvor e acerca de adoração e como manter uma vida de adoração ao nosso Senhor. Você, ao adquirir, você também apoia esse ministério, você me apoia, porque assim, não sei se você sabe, mas missionário tem conta para pagar também, missionário precisa comer, missionário tem as suas necessidades, e esse livro, ele auxilia nesse processo, também traz bênção e conhecimento e revelação para a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, toda aquela ladainha que você já conhece de internet, que você ajuda esse canal a crescer e alcançar mais pessoas também. Beleza? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.